Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, sob a graça de Deus, guiados e conduzidos pelo seu Espírito, com o objetivo de fazer com que a palavra dele, a palavra de nosso Salvador, seja primícia em nossa vida. Que a palavra de Deus possa nos guiar, nos conduzir, estar não somente em nossos lábios, mas em nossa mente, em nossos sentimentos, em nosso comportamento. Que a palavra de Deus possa se encarnar em nossas atitudes e que eu e que você possamos juntos dar testemunhos de que Ele vive, é o Senhor, nosso Senhor, pessoalmente, nosso Salvador pessoal. Ele que nos ama como somos e como estamos, aguardando nossa resposta para que a gente possa ser melhores. Só seremos melhores pela graça de Deus. Obedientes à sua palavra e conduzidos pelo seu favor, pelo seu auxílio, nós poderemos ser pessoas melhores. Hoje, vamos refletir a palavra de nosso Senhor que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 seguintes. Diz assim a palavra de nosso Deus: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria Ele vos exalte. Lançai nele toda a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade, porque é Ele que cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, aquele que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis. A Ele seja todo o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, nosso Senhor é presente em nossa vida. E Ele sempre nos dá um caminho, uma direção. Aqui, nessa palavra refletida, Ele nos dá alguns conselhos através de São Pedro apóstolo. Primeiro, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. O que significa isso? Deus não é uma atitude de Deus para o homem. Deus quer nos humilhar como um tirano. Ele manda, Ele faz de nós como uma marionete. Ele age, Ele é o Todo-Poderoso e nós somos aqueles que ficamos aqui tentando obedecer. Não é esse sentido. Deus não é tirano. Deus é amor, é amigo. Deus é nosso Pai. Ele quer o nosso bem. Ele é o nosso Salvador. A palavra diz para nós nos humilharmos. Significa sermos humildes. Significa fazermos o que Ele quer. Aceitar a vontade de Deus. As pessoas têm medo de sofrimento. Nós temos medo do sofrimento, não é? Temos medo de uma doença grave, seja conosco, seja com o nosso familiar, não é? Principalmente se for com os filhos da gente, com a esposa, com os pais. A gente tem medo sim da doença. Se falar que não tem medo da doença, você tem muita fé, muita confiança. Eu particularmente ainda, não atingi esse grau de fé não. Nós somos medrosos, temos medo de perder as coisas, temos medo do futuro. Cada um tem medo de alguma coisa. E nós estamos lutando para nos equilibrar, estamos lutando para crescer na fé e para confiar em Deus. Mas o ser humano tem medo. E quando nós aceitamos as coisas que nos acontecem, não aquelas que nós buscamos com as nossas próprias mãos, porque existem dois males. Existem os males que nós buscamos com as nossas próprias mãos, quando pecamos, quando cedemos às tentações, quando caímos numa vida de vício, ou seja, cometemos um pecado e buscamos os males com as nossas próprias mãos. E existem aqueles outros males, como por exemplo Jó sofreu, dentre tantos homens e mulheres de Deus, na história do povo de Deus, na história do cristianismo, males que Deus permite
para que dele tire um bem maior, para nos provar, para aumentar a nossa fé, para nos tornar mais constantes, mais perseverantes, para que a gente seja pessoas mais humildes. Então existem dois males, um que nós buscamos e o outro que Deus permite para o nosso crescimento. E Deus não deixa cair sobre nós provações maiores do que as nossas forças humanas. Por isso que nós precisamos pegar tudo de nossa vida e colocar na presença de Deus, iluminar, levar para a luz os nossos sofrimentos, levar para a luz as nossas dúvidas, nossos medos, nossos questionamentos, colocar diante do Senhor e dizer, rasgar o coração e falar: meu Deus, está doendo, Senhor, não estou aguentando, Senhor, eu estou sendo tentado, eu não quero ceder a essa tentação, dá-me força, dá-me coragem. Um dos doutores da igreja nos ensina que se Adão tivesse rezado e pedido a Deus que o livrasse da tentação, ele não teria pecado. Nós pecamos porque na hora da tentação nós não nos recomendamos a Deus, não invocamos o seu nome, não clamamos pelo seu sangue e não fugimos das ocasiões de pecado. Logo, buscamos os males com as nossas próprias mãos. Por que aqui o apóstolo Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, nos deu o exemplo do diabo como um leão que ruge buscando a quem devorar? Por que usou o exemplo do leão? O rei da floresta, o rei dos animais. Porque o rugido do leão é um dos sons mais aterrorizantes que tem no mundo animal. O leão, quando ruge, ouve-se a quilômetros o rugido do leão. Ele tentando então assustar as suas presas. É assim. O leão, ele chega de mansinho, chega devagar, próximo a uma manada, e escolhe uma presa, geralmente a mais fraca, uma doente, uma que esteja mancando, uma que esteja menor, um filhote que seja fraco, que não tenha tanta maldade ou experiência da vida. E ele então dá um rugido. Quando ele dá um rugido, a manada se assusta e vai cada um para um canto, fora de ordem, desorganizado. E ele, com os olhos fitos naquele que ele já havia escolhido para devorar, aquele que ele já havia escolhido para destruir, ele começa então a perseguição sobre aquele. Perseguindo então aquele leão e conseguindo então alcançá-lo, ele ataca e devora essa presa. Creia no que eu vou te falar. O demônio só tem um objetivo: me levar você e a nossa família para o inferno. E o que ele faz? Ele nos conhece nossa miséria, nossa fraqueza, nossos pecados, nossas enfermidades, nossas doenças, nossos traumas, nossos medos, nossas angústias. E o que é o rugido do demônio? É a tentação que ele lança. Ele lança a tentação para você que é fraco na carne, que é fraco na sexualidade, para você que é fraco, não tem paciência. Então ele vive lançando tentações. O rugido do demônio é a tentação, para que é a parte fraca da gente, para que a gente possa ceder, cair, pecar e buscar os males com as nossas próprias mãos. Meu irmão, quando você for tentado, a tentação não é pecado. Tentação é o caminho que leva para o pecado. Quando você for tentado, reaja orando. Reaja oferecendo a Deus aquela fragilidade. Vai diante do Senhor e diga: eu sou fraco, se o Senhor não me ajudar, eu vou cair, eu vou vacilar, eu vou pecar, eu vou errar. Senhor, socorra-me. Se você orar, se você clamar pelo nome do Senhor e de coração puro e sincero rasgar-se diante de Deus, Ele vai te acudir, Ele vai te salvar, Ele vai te ajudar. Procure evitar as ocasiões que te levem ao pecado, meu irmão. Não caia nas ciladas e armadilhas do demônio. Não tenha medo do rugido do mal. Ele pode sugerir uma tentação, briga, discute, mente, rouba, inventa, trai, adultera, acessa esse site pornográfico. Faça isso. Ele vai sugerindo. E às vezes as pessoas ficam perturbadas com a sugestão do demônio. Calma! Se ele sugeriu,
Diga não, em nome de Jesus, o meu coração é do Senhor, eu sou servo dele, estou aqui para fazer a vontade de Deus e não a minha própria vontade. Nós somos um povo eleito e um povo escolhido, somos templos do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Pedro nos diz para nos manter sóbrios e vigilantes. Sóbrio significa moderado, constante, equilibrado. Como que você vai manter a sobriedade se você se droga? Se você enche a cara na bebida? Como que você vai se manter sóbrio se você não tem moderação com o seu corpo? Come descontroladamente? Se qualquer contratempo, adversidade, qualquer sofrimento, qualquer coisa que acontece no seu dia que você não planejou, você desequilibra. Irmão, está na hora de nós respirarmos fundo, endireitarmos o corpo, firmarmos as pernas, orarmos ao Senhor, encarar as nossas misérias, os nossos pecados sem falsidade, sem hipocrisia, oferecê-los a Deus, iluminá-los pela palavra, pela oração e pela adoração, e deixar Deus conduzir a nossa vida. Apresentai a Deus as vossas preocupações, apresentai a Deus por meio de oração, de clamor, de preces, de jejum. Nós estamos aqui na terra lutando e combatendo. Não deixe o demônio arrastar você para o inferno. Não ceda às tentações, ao rugido do leão. Não ceda, meu irmão. Ele quer te devorar, mas o Senhor Jesus morreu na cruz para salvar você. Você já foi salvo por Jesus. Não perca a salvação. Não ceda à tentação. Mas, se você errar, se você ceder à tentação, pecar, se você vacilar, não desista. Busque um sacerdote que é representante de Jesus Cristo aqui na terra. É o in persona Christi. Em João capítulo 20, lá diz que nosso Senhor Jesus Cristo assoprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e deu autoridade para perdoar os pecados. Aqueles a quem você perdoar vai ser perdoado, quem você não perdoar não será perdoado. Lá em Tiago, capítulo 5, diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Por isso que nós católicos temos o sacramento da confissão, da penitência. Confessamos o nosso pecado a Deus, através de um sacerdote. E dele recebemos a absolvição dos nossos pecados. Se você errar, se você pecar, volte para Jesus. Volte para a igreja. Confesse os seus pecados e recomece. Que venha sobre a sua vida, porque a sua vida é valiosa, valeu o sangue de Jesus. Que venha sobre a sua vida e a sua família, sobre a sua caminhada, que venha sobre as suas fraquezas, também sobre as suas qualidades. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te fortaleça, Deus te unja. Caminhe com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Mantenha-se firme. Não aceite o rugido do demônio. Não aceite a sugestão de tentação. Não ceda às tentações. Lute, combata um bom combate, que valerá a pena. Tudo aqui passa, mas o céu, ele é eterno. Até semana que vem, se Deus quiser.